Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você venderia a casa da sua família, a sua casa, para pagar um processo judicial? Eu me chamo Carlos Cavalcante, advogado, especialista e focado em planejamento patrimonial. E hoje você vai entender um pouquinho o porquê que o inventário dilapida tanto o patrimônio da família. Vamos por etapa. Primeiro, o que é um inventário? O inventário é um procedimento estabelecido na lei brasileira. O segundo passo, quando é que acontece o inventário? O inventário acontece quando há o falecimento de alguém na família, ou seja, o patriarca ou a matriarca veio a falecer, ou ambos, os herdeiros, os filhos, precisa fazer o inventário. É uma regra? Não. A gente sabe que na vida não tem uma regra nesse sentido. Pode acontecer o inverso. O filho que ainda não casou pode ter patrimônio, bens, e ele vem a falecer, o patriarca e a matriarca precisam fazer o inventário. Então é esse momento que ocorre o inventário. Mas e o que pode vir a acontecer nesse inventário? O que pode vir a acontecer são os impactos emocionais e financeiros. Vamos primeiramente para o lado emocional. Todos nós sabemos que quando há uma perda de um ente querido, de um herdeiro, de alguém na família, vamos dizer assim, há aquele impacto no coração, as pessoas ficam tristes, né? A família fica triste, fica pesarosa. Isso é um impacto muito forte emocionalmente. Mas só que a lei que estabeleceu o inventário, ela não preocupou e nem preocupa com a dor da família. Por quê? A lei estabelece que dentro de 60 dias, os herdeiros, ou a matriarca ou o patriarca, precisam abrir o inventário. Veja que, num espaço laboral de tempo muito curto, os herdeiros, né, têm ali que movimentar o processo de inventário, e isso impacta emocionalmente nos familiares, porque ainda está muito recente, né, o falecimento, não que 60 dias se esvaira a dor, né, ela continua por muito, muito tempo, mas a questão é que está ali movimentando documentos, sempre falando o nome daquele herdeiro, ou da matriarca, ou do patriarca que faleceu, e isso sempre vai estar comovendo, o coração vai ficar contrito por estar sempre relembrando isso aí. Então, isso são impactos emocionais e que o Estado não sequer dá um tempo muito grande para que se comece a fazer o inventário. E se não faz esse inventário, vem-se a dor, né? Vem-se um impacto muito forte, porque aí já entra na questão financeira. E aqui, na questão financeira, já abalados com essa situação toda da perda do ente querido, aí já vem a questão financeira movimentar, e precisa movimentar para dar andamento nesse processo de inventário, no processo de inventário em si. Então veja que sai de dois pontos, sai da situação emocional e parte para a questão financeira. E aí, na questão financeira, pode, né, não estou dizendo que é regra, mas pode vir alguns embates, porque nem todos ali estavam preparados financeiramente para arcar o processo de inventário. Não tem caixa para isso. E isso pode desencadear um pouco de atrito dentro da família, ou muito, né? Questões de briga, questões de que eu não tenho condições de pagar, eu não vou pagar agora, eu estou programado para receber um dinheiro só daqui 3 meses, e isso vai virando uma bola, né, de neve aí, de atritos e de situações que não se resolvem, né, e aí fica complicado, ok? Diante disso, veja você que o inventário, ele impacta emocionalmente e impacta financeiramente. Mas tem solução? Tem solução. Quando a família decide buscar
mecanismos que existem dentro da lei brasileira, fazer um planejamento patrimonial, essas questões emocionais, ela não se esvaira, vamos dizer assim, ela acontece, mas acontece com menos, vamos dizer assim, vai dar mais tranquilidade para a família, porque fazendo planejamento patrimonial, já sabe ali que aquela dor, né, da perda não vai ser suprida, ela vai acontecer. Mas os outros pontos, elas vão ser diluídas e vai ficar mais tranquilo. Então, precisa fazer o planejamento patrimonial, porque aí já entra a questão de redução de custos. É um ponto. Outro ponto é aceleração da transferência dos bens, ou seja, não vai ter um poder judiciário interferindo na transferência do patrimônio, porque no planejamento se faz a transferência do patrimônio sem ter que esperar um momento tão dolorido que é o inventário. E também, além disso, a questão financeira, ela vai já estar trabalhada, já vai estar ali eliminada, vamos dizer assim, e fica a coisa mais amena, ok? Tá? E esse planejamento patrimonial, ele segue uns procedimentos para que ele realmente fica bem estruturado, que ele fica realmente conectado ali com a família e também para ver se é realmente uma questão de planejamento patrimonial ou não. E a gente começa a fazer um planejamento patrimonial nesse sentido, fazer um diagnóstico, ou seja, eu chamo isso de sessão de viabilidade, onde o profissional da sua confiança, ele vai buscar essas informações para analisar se o caso da família se encaixa bem em um planejamento patrimonial. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é se realmente houve uma resposta, né, positiva de que realmente é um caso de fazer um planejamento patrimonial, o profissional precisa estruturar como se fosse uma planta, né, uma planta de uma casa, estruturar ali, mostrando, né, as possibilidades do planejamento patrimonial para a família decidir. Olha, tem esse A, tem o B, tem o C. E aqui vocês é que decidem o que venha encaixar melhor na vida de vocês, na vida da família. Então, isso a gente denomina um croquis estrutural, tá? A gente chama isso aqui de um projeto, né? Um projeto arquitetônico, assim podemos dizer, para que ali seja realmente demonstrado como é que fica a escolha da família, escolheu aquele A, ou escolheu o C, ou escolheu o B, e vai ficar assim. E depois desse passo, vamos para a implementação, ou seja, a execução. E fazendo a execução é onde vai fazer os ajustes dentro daquele plano arquitetônico, ali podemos dizer, que foi escolhido pela família, para ir ajustando e realmente fazer o planejamento patrimonial e entregar ele pronto para a família, para que ela lá no futuro não tenha que enfrentar o inventário, ela lá no futuro não tenha que despender um dinheiro tão vultuoso, porque ela já fez tudo em vida, e a família fica mais tranquila. A dor da perca, essa aí, infelizmente, não vai ser suprida. Ela vai, né, acontecer, a gente sabe que acontece, ok? Diante disso aqui, é um simples, né, resumo aqui do porquê que o inventário dilapida tanto o patrimônio da família, ok? Para você que ficou aqui e assistiu esse vídeo comigo, eu vou te dar uma oportunidade que é o seguinte: nos próximos dias eu estarei fazendo uma palestra de planejamento patrimonial, tá, da família. O link está aqui abaixo, né, desse vídeo, onde você pode acessar o link, fazer a sua inscrição e entrar no grupo VIP de WhatsApp. A entrada nesse grupo VIP é muito importante porque é por lá que você vai receber toda a informação referente a esse ciclo de palestra que eu estou fazendo, tá? E no dia lá, né, nos próximos dias aí, você vai estar participando comigo ao vivo da palestra de planejamento patrimonial da família. Então é muito simples, toca no link, saiba mais e participa comigo ao vivo dessa palestra e vai entender mais como é que funciona uma ferramenta de planejamento patrimonial, ok? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo comigo aqui e até o próximo.